O próximo ponto na nossa agenda. Hoje, durante o nosso congresso, estamos animadíssimos com isto, é um keynote com a professora doutora Sotiria Grec, que é professora titular de governança educacional global e europeia na Universidade de Edimburgo, ou seja, falará sobre uma pergunta também muito importante que foi mencionada pelos outros palestrantes sobre por que e para que queremos esses dados. Depois dela falará o doutor Pauli Leorra, que é do Instituto, é o fundador do Instituto Pan-Africano de Evidência, que também dará e nos trará a sua visão aqui hoje. Então, é o meu prazer apresentar a Satíria. Obrigada. Ok, aqui estamos. Espero que todos e todas possam ver minha tela. Excelente. Começo, portanto, agradecendo a Nora, Mora e Daniel, particularmente esses três, por seu convite para que estivesse aqui e pudesse participar desta maravilhosa conversa que estamos tendo aqui hoje. Na maioria das vezes, as conferências das quais participo são conferências mais acadêmicas, então é raro para mim ter a oportunidade de falar com audiências tão amplas, tão diversas quanto a que temos aqui hoje. Principalmente porque estamos discutindo um assunto tão importante. E por isso, este é um dia muito importante para mim também. E vou começar falando um pouquinho sobre o título de minha palestra, porque é um pouquinho extenso. Este aqui é o resultado do trabalho que eu venho fazendo já há 4 anos, que é basicamente o trabalho de quantificação, ou análise dos trabalhos de quantificação feito por organizações internacionais, e de forma mais ampla também sobre o desenvolvimento de expertise e, em particular, o desenvolvimento de expertises em educação. Os resultados que vou apresentar aqui hoje também são baseados em dados. Não os tipos de dados que estamos discutindo aqui, mas, de fato, dados, especialmente dados qualitativos e de análises de redes sociais, que fazem parte desse projeto METRO, que é Organizações Internacionais e o Levante do Campo Metrológico Global, que é o nome, é um estudo conduzido pela União Comissão Europeia. E, basicamente, o motivo deste estudo é que começamos a ver cada vez mais relações de interdependência surgindo entre organizações internacionais, como Unesco, OCDE, Banco Mundial, que estão se tornando os principais produtores de dados estatísticos e conhecimento estatístico do mundo. Então, começamos analisando as interdependências entre organizações internacionais para a produção de métricas globais e também desenvolvemos uma nova teoria com relação às relações entre as organizações internacionais e uma teoria do papel dos números, ou do papel que os números desempenham nessas interrelações entre organizações internacionais, que eu vou passar a chamar aqui de OIs. E olhamos para questões sobre sustentabilidade, pobreza e desenvolvimento de capacidade estatística dentro das trocas de informações estatísticas e expertise. O modo 2 de produtividade está falando basicamente a obtenção de novas práticas sociais que necessariamente levam uma evolução às estruturas epistêmicas da sociedade. Portanto, argumentaram eles, um novo modelo de produção de conhecimento estava emergindo, que estava substituindo a ciência tradicional, que eles chamavam de modo 1, e substituindo com novas formas de produção de conhecimento, que eles chamaram de modo 2.
esse modo mais baseado em aplicação de políticas e medição de resultados de políticas, ao invés do processo tradicional comum. E aqui temos uma espécie de resumo das principais mudanças de paradigma que ocorreram deste modo 1 da ciência tradicional para o modo 2, que é o modo que vemos mais hoje. E vou falar um pouquinho sobre como a expertise evoluiu ao longo desse contínuo, mas basicamente isso aqui é o que tivemos no final do século XX, início do século XXI. A ciência passou do contexto basicamente somente universitário, muito mais para um contexto de aplicação. Então, a aplicabilidade se tornou muito mais importante. Tivemos uma mudança de paradigma da disciplinaridade para a transdisciplinaridade, trazer múltiplas disciplinas para o entendimento dos problemas sociais. Passamos da produção de conhecimento mais homogêneo, que é o que faz a universidade, para a produção de conhecimento por organizações muito mais heterogêneas. E aqui, claro, é onde as instituições e organizações internacionais se tornaram grandes produtoras de pesquisa científica. Também passamos do modo 1, que era baseado em autonomia, que é basicamente conhecer por conhecer, para no modo 2 pensar muito mais sobre a questão de ter muito mais accountability, muito mais responsabilização com relação a produzir conhecimento que tenha realmente impactos sociais e que traga reflexões. E passamos do modo 1, que tinha a revisão de pares como controle de qualidade, para hoje um modelo com muito controle de qualidade muito mais estendidos, onde formuladores de políticas, tomadores de decisão e o público em geral acaba participando também do processo de avaliação de políticas e conhecimento. Então, como isso afetou os ODS? Eu falaria aqui particularmente do ODS 4, mas em termos geral em todos os ODS. E o fato é que modo 1 e modo 2 afetaram o conhecimento produzido para o cumprimento dos ODS. Então, conforme saímos deste modo 1, que era mais a torre de marfim universitária, para o modo 2, em que a produção se disseminou muito mais, é que o contexto não é mais específico. O contexto é sempre global. Há uma certa universalidade do contexto que nos une e, basicamente, acabou influenciando todas as discussões sobre risco, sobre métricas, sobre metas. Não existe mais essa distinção nos ODS, por exemplo, em países em desenvolvimento e desenvolvidos, porque o risco é um contexto muito mais global. E vemos isso em outras áreas do conhecimento também, essa universalidade do contexto. A quantificação também, na era dos ODS, tem diferentes características com esse novo modo, porque a natureza aberta e participatória do processo criou grandes mudanças e grandes contrastes com a forma tecnocrática que existia de fazer as coisas. Basicamente, trata-se de uma agenda universal e co-construída, com tons subjacentes muito mais universais. Uma agenda contribuída com as implicações de tomadores de decisões, praticantes das diferentes áreas, formuladores de políticas, sociedade civil, todos com suas diferentes estruturas, afetando a produção de quantificação. E devido a essas mudanças na quantificação e devido aos construtos sociais trazidos por todos estes novos grupos que começaram a monitorar a agenda dos ODS, vemos uma mudança no nível global. Houve uma recalibração das arenas das políticas para que elas se tornassem muito mais interconectadas do que eram antes. Pelo menos nos campos que pesquisamos como parte desse projeto, pobreza, como eu mencionei, e outros, etc., a sustentabilidade não é mais discutida só como um dos muitos objetivos da educação. O desenvolvimento sustentável está no cerne dos objetivos educacionais. E, por sua vez, o desenvolvimento sustentável só se tem como se medir se pode medir educação, pobreza, etc., etc., etc. Terminologia mudou. Falamos de pobreza de aprendizado, de previsão, escassez de dados, pobreza de saúde, ou saúde de pobreza. Há vários novos termos surgiram que mudaram o debate. Mas o que talvez possa estar faltando nessa análise?
Quais são os dados faltantes nessa agenda de contextos universais para a quantificação de métricas? Isso foi escrito, inclusive, aqui no bate-papo. Estamos sempre fazendo essas análises juntos? Ou somos realmente um contexto global? Ou estamos ignorando nossos contextos locais? Temos grupos subrepresentados? E eu diria que a resposta aqui, claramente, como mostrou Marcos, é sim. Grupos indígenas, grupos itinerantes, pessoas com deficiências. São todos estes grupos que continuam subrepresentados no quadro de quantificação das métricas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a terceira e talvez mais importante pergunta: o que ganhamos e o que perdemos quando o foco passa para a harmonização e métricas globais, ao mesmo tempo que tentamos construir sistemas de estatísticas educacionais no nível local? Como é possível pensar no global sem perder de vista a necessidade de cuidar do local e de priorizar o local no que fazemos? E um último ponto aqui. Quando olhamos para o ODS 4, por exemplo, as metas do ODS 4, estamos olhando para dados mais claros, como matrículas e acesso, e vemos uma transição para um conjunto de objetivos ou de metas muito mais universais, mais globais em termos de educação. É algo a se perguntar aqui. Mesmo que tenhamos essas métricas mais globais, elas são contadas da mesma forma? Os dados são coletados da mesma forma e da forma mais eficiente para cumprir essas metas? Ou aqui a esfera política acaba se inserindo na esfera técnica e a influência da política, dos políticos basicamente, acaba por afetar a forma como esses dados são coletados? Muitas vezes pode ser que haja influências que coletam dados incorporando um viés muito mais antigo, por exemplo, como o fato de que ainda há locais em que se há um foco muito grande na medida da alfabetização e da numeracia. Ok, passando agora para a segunda grande mudança nas formas de expertise. Antigamente, tínhamos no módulo 1 conselhos de pesquisa, universidades, basicamente analisavam esses problemas de forma muito com disciplinaridade, mas agora o que vemos agora é a transdisciplinaridade. Há hoje um compromisso de trabalhar de forma transdisciplinar ou multidisciplinar, mas devido à enorme diversificação das formas de conhecimento, estamos vendo uma ressurgência da economia como a grande unificadora. Isso é algo que vemos em todas as áreas, não só na educação. Essa combinação de múltiplas disciplinas não está levando à transdisciplinaridade. Está virando a monodisciplinaridade em que a economia acaba se tornando a língua franca de todos esses grupos de formulação de políticas. Esta economização, digamos assim, este sobrefoco na economia, ocorre em dois níveis. Primeiro, ocorre no posicionamento profissional dos economistas, principalmente nos grandes departamentos das organizações internacionais, e isso é algo que vemos o tempo todo. A grande maioria dos especialistas nas OIs, nas organizações internacionais, eram formados em economia. E mesmo nas outras áreas, estamos falando de pessoas, por exemplo, de economia ambiental, economia da saúde, economia de etc. Era sempre economia mais alguma coisa, se não fosse simplesmente economia. Isso também tem um problema que acaba sujeitando as métricas e criação de soluções para os problemas a um viés muito econômica. Pensa-se demais em benchmarks, ou pensa-se muito, por assim dizer, em benchmarks, em análises de custo-benefícios. Tudo é visto por este prisma econômico. E aí, quando falamos, por exemplo, com o ODS 4, quando vimos as evidências do que foi usado para criar o argumento para a necessidade de sair da educação clássica ou de estatísticas clássicas, os dados que foram usados para justificar isso foram os dados nacionais de renda. Foram dados econômicos que acabaram ficando na base dos argumentos utilizados para mudar nossas políticas de educação.
E aí vem a pergunta: que perspectivas não estamos vendo? Há outras epistemologias, outras perspectivas, outras disciplinas que podem participar desse debate? Sabemos que a economia tem uma forma muito específica de entender o mundo. O crescimento é sempre o alvo, que é sempre possível crescer e que a escala é sempre possível de aumentar. É assim que a economia vê as coisas. Mas como os antropologistas veem essa mesma coisa? Por que não temos mais sociólogos, historiadores contribuindo suas perspectivas? Esquecemos o tempo todo de aprender com nossos erros do passado e acabamos sempre reinventando a roda e repetindo nossa história? E por que não há mais pesquisa sobre educação atuando de forma mais preeminente nessas agendas, nessas reuniões, nesses fóruns que decidem sobre políticas de educação? E por que não vimos mais as perspectivas da sociedade civil, dos docentes, profissionais, organizações regionais? Em nosso projeto, fizemos diversas séries de entrevistas com atores desta terceira parte aqui, e o que ouvimos dessas pessoas é que, sim, participamos dessas reuniões técnicas e vamos lá basicamente para dar nossa aprovação, mas a impressão que tinham é que sua participação era muito passiva, que o papel deles era basicamente de carimbar tudo que era dito ali, ao invés de ter uma influência mais profunda, mais construtiva, mais ativa no que estava acontecendo. E pode ser por causa disso, por causa dessa monodisciplinaridade, desse prisma que se usa para entender a economia, a educação no mundo hoje, que é muito baseada na economia. Passando agora para a terceira mudança das formas de expertise, estamos saindo da heterogeneidade e diversidade organizacional no modo 2 para um processo mais baseado em consenso e mediação. Acho que essa foi a nosso resultado mais interessante. Quando olhamos para as organizações internacionais, basicamente achamos que iríamos encontrar centros de cálculos. Basicamente as organizações onde todos os cálculos das métricas e números são feitos. Mas o que descobrimos quando entrevistamos pessoas com posições importantes nessas organizações foi diferente. Eram ex-estatísticos, que atuavam como estatísticos, mas que, na verdade, atuavam como mediadores entre os diferentes atores do sistema, ao invés de pessoas que calculam. Eles podem participar de reuniões técnicas, podem ajudar a combinar metodologias, que ajudam os dados coletados a se encaixar nos indicadores, a tentar decidir com as pessoas por que alguns indicadores são mantidos e outros não. E outros acabavam comprando uma segunda função, além da validação das metodologias. Eles focavam no aspecto particularmente específico, que é a legitimação e o sucesso de um projeto, atuando como defensores, mediadores. Mas houve aquelas pessoas que disseram que essa segunda abordagem estava atuando para minar a qualidade dos dados estatísticos gerados e que se precisava atuar para reduzir isso. Mas a conclusão é que esse trabalho de mediação contínua que eu mencionei é importante para as OIs, por duas razões principais. Primeiro, permite às organizações internacionais adotar diferentes identidades para diferentes audiências. Elas podem agir de forma diferente a falar com doadoras, ou com seus públicos-alvo, ou com o instituto de pesquisa, por exemplo. Podem ter diversas personas, por assim dizer. E essa mediação também ajuda a criar uma ponte entre a tecnocracia e a contabilidade política, que ajuda a dar mais legitimidade e dar mais capital simbólico para essas organizações internacionais como condutoras ou como órgãos que trazem tecnocracia e democracia ao mesmo tempo, porque atuam nessas duas frentes. E quais são os métodos omissos, quais são os métodos que estão faltando e como se relaciona com a esfera política? Basicamente, muitas vezes, as políticas têm sido, em geral, os locais onde a vontade política tem se expresso. Estamos aqui, por exemplo, nesse exato momento, falando
sobre dados faltantes como se a única forma de entender a educação, mas é isso que temos. Quando o político se insere na discussão técnica, quando a esfera política se insere numa discussão muito ampla de valores educacionais que se tornam objetivos, o fato é que ganhamos alguma coisa, mas também perdemos muito. Porque temos ambientes hoje em que o técnico e o politizado estão tão entrelaçados que hoje é quase impossível separá-los. E aí eu me pergunto, é possível quantificar todos os objetivos educacionais? Não há outros métodos de produzir evidências científicas que podem servir tão bem quanto métodos quantitativos? Eu, por exemplo, trabalho com pesquisa qualitativa há 15 anos já, e tenho pesquisas cujos resultados me são extremamente satisfatórios. Então, a minha resposta para essa pergunta é sim. Há outros dados que podemos trazer para a discussão que não sejam apenas quantitativos? E por último, mais uma pergunta interessante. Eu acho que essa mediação que eu descrevi há pouco tem que acontecer, que tem que ser feita. E eu acho que é importante que as organizações internacionais façam esse trabalho de mediação, de interseção entre duas partes. Mas é preciso ter cuidado, porque é possível acontecer muitas vezes o que a gente chama de dupla fala, para usar a expressão clássica, que basicamente dizemos coisas diferentes para pessoas diferentes. Vemos a Unesco, por exemplo, produzindo um relatório fantástico sobre o futuro da educação, com argumentos excelentes, um relatório muito aplaudido, um relatório excelente. Mas, por outro lado, a própria Unesco também está incentivando que cada vez mais que se faça métricas muito específicas sobre pobreza de aprendizagem e suas agendas muito específicas, a mesma Unesco. E a própria Unesco acaba avançando causas que talvez não se coadunam exatamente com o que ela defende no seu relatório. Então, há que se tomar cuidado. Há que se tomar cuidado com as ramificações dessa relação de independência, de interdependência do político ou do politizado e do técnico na mesma esfera. Então, ok, vejo aqui que já não tem muito tempo aqui, não falarei muito sobre esse caso da accountability. Accountability basicamente focada em dados. Então, eu vou passar um pouquinho para a segunda parte, porque não tenho tempo aqui muito de falar sobre a accountabilidade e o quanto que ela depende de dados hoje, porque isso todos sabemos, mas falarei sobre o que eu chamo de reflexividade do usuário. Este é um extrato de uma página da OCDE. Isso pode parecer familiar a vocês, mas provavelmente não é. Este é um ranking, mas é um ranking exótico, por assim dizer. É um índice que cria como se fosse esse vale aqui, com todas essas flores coloridas. E cada uma dessas flores tem suas pétalas com diferentes cores. E se pode ver aqui, quando olhamos os nomes dos países, eles são como os caules das flores, mas o que vemos aqui em termos de desempenho, quando olhamos para esse ranking, não está aqui dividido por ordem de desempenho, está por ordem alfabética. Se quando fizermos um zoom aqui, cada uma dessas pétalas é um indicador de bem-estar separado e há uma indicação especial para o usuário. E aí aqui tem, crie o seu índice de uma vida melhor. E as pessoas podem mover aqui esses slidezinhos para criar sua própria preferência, de acordo com o que acha mais ou menos importante, e criar sua própria flor, digamos assim, e comparar com a flor de cada país. O que nós estamos vendo aqui são as preferências que podemos imbuir na construção de nossa flor potencial. O que vale aqui são as preferências do usuário. É sua realidade construída. Qual o tipo de mundo que querem criar e o que importa mais para eles, para criar a sua flor, para depois comparar com as estatísticas. Basicamente, o que vemos no mundo da educação e no mundo do ODS 4 é que eles não continuam trabalhando nestes gráficos. Muitas vezes há ênfase nos gráficos muito mais tradicionais, embora haja gráficos interessantes. Os ODS são um processo gerido no nível nacional.
Os países é que têm que não só concordar com as orientações técnicas que lhes são dadas, mas também implementar essas orientações técnicas. E muitas vezes a forma como fazemos com que os países visualizem estes dados, ferramentas que tornem mais fácil para esses países possam entender melhor justamente quais são as medidas de desempenho que têm que alcançar, tornaria muito mais fácil obter a adesão destes países para que possam de fato cumprir estas metas. Precisamos pensar, e estamos pensando, em novas formas de criar rankings que não sejam só aquelas clássicas do PISA super fixas, mas formas, como eu mostrei no último slide, que permitam aos países definir seu próprio ranking. Gráficos que têm o que eu chamo de reflexividade, que permitem a reflexão do leitor do gráfico e das estatísticas de forma que as apresentações tradicionais delas não conseguem fazer. E nós temos sentindo falta dessas league tables, dessas tabelas que eu mencionei, que são mais, digamos, menos intensas em termos de números. E aí nos perguntamos, será que não deveríamos estar usando estes gráficos para tentar minerar novas formas de ver o mundo? Talvez pensar em abordagens que continuem sendo baseadas em dados, mas de forma que faça as pessoas pensar sobre valores educacionais, sobre necessidades locais, sobre possibilidades de reconceptualizar as coisas. Será que não precisávamos mais disso? E uma outra pergunta mais profunda. Será que a comparação e a competição é a única forma de entender ou tratar a desigualdade na educação? Eu sei que estou passando aqui do meu tempo, mas eu queria passar essa pergunta para reflexão. Última mudança de paradigma. Modo 1, tínhamos a revisão de pares como controle de qualidade, e depois pelos usuários. E hoje temos o que eu chamo de controle de qualidade pelo mercado. E para entender isso, é importante entender que quando falamos de uma escala global, não há só uma medida de pobreza ou de educação, mas sim uma multiplicidade de indicadores que competem entre si. Eu chamo isso de o mercado de indicadores. Temos diversos indicadores que estruturam as relações entre organizações internacionais em conexões muito similares às conexões de mercado. Os indicadores tendem a ter basicamente algo que as organizações internacionais têm responsabilidade por produzir, e o que acontece é que muitas organizações internacionais acabam promovendo seus próprios indicadores como superiores, por assim dizer, como melhores do que os outros. Então, em vez de uma multiplicidade de indicadores atuando juntos, temos hipercompetitividade entre métricas. E agora o que temos, os indicadores não são mais julgados em termos de seu valor epistemológico. Basicamente, a que nível de qualidade esta métrica captura de verdade o que queremos medir. Alfabetização, numeracia, o que seja. Hoje, a qualidade do indicador é baseada em market share, em participação no mercado, por assim dizer. Não é mais a qualidade, é o alcance. Quanto mais países usam um indicador, melhor ele é. Não o quanto melhor ele é, o quanto melhor ele mede. Transicionamos disso. E isso volta para aquela questão que eu falei sobre aquele argumento de que as organizações internacionais estão virando cada vez mais essas mediadoras, porque aí dá a chance delas de promoverem mais seus próximos medidores. E também temos o problema de, talvez, a ideia de criação de indicadores compostos. É aquela noção de nenhum indicador deixado para trás. Basicamente, tentar fazer uma quimera de indicadores diferentes, amalgamados, para deixar todas as partes felizes, digamos assim. E a pergunta com que deixo vocês, ou as perguntas com que deixo vocês, são as seguintes. Deveria ser esta competição entre indicadores características definidoras de como fazemos a governança da educação? E onde é que qual é o ambiente de julgamento, de política democrática, de deliberação cidadã com relação a esses indicadores?
E quais são os locais ou as arenas onde podemos vislumbrar e colocar em prática nossos planos e sonhos para um mundo mais sustentável, mais educado e mais equitativo? E com isso, termino minha apresentação e passo a palavra para a Moira. Muito obrigado, Satira. Excelente palestra. Temos uma série de comentários no chat, no nosso bate-papo, sobre a imensa qualidade do que acabamos de produzir, que foi completamente crítico. Eu acho que é muito interessante entender que mecanismos podemos ter para mais participação e accountabilidade democrática. Agora temos o Dr. Pali Rola, que é o diretor do Instituto Pan-Africano para Evidências, que nos falar alguns comentários em resposta à apresentação de Satira, e depois teremos uma sessão de perguntas moderada por Daniel. Dr. Pali, à vontade. Eu acho que essa apresentação, enquanto essa apresentação se realizava, eu tive várias ideias. Muitíssimo obrigada, Jéssica, por essa apresentação. E para mim é um grande prazer poder estar aqui para contribuir com essa discussão. Tenho algumas questões para aqueles que estão interessados em educação, que advogam e que colaboram e que trabalhem talvez como intermediários ou brokers para que vão a uma certa direção atrás de um certo objetivo. Gostaria de compartilhar também aqui a minha tela. Bom, achei o botão, gostaria de compartilhar a minha tela, gostaria de pensar um pouco sobre como lidamos, então, sobre essa multitude de dados que às vezes são tiranos ou parecem até mesmo um bulldozer sobre dados e bases, e para depois dizer que existe uma qualidade. Será que é o engajamento pela utilização ou será que é a utilização que parece um trator que vai passando por cima de tudo? Bom, vou mostrar aqui alguns slides sobre os dados e a utilização dos dados. Esse é o assunto da minha apresentação, mas eu gostaria de voltar atrás e falar um pouco sobre o Nelson Mandela, sobre o que ele disse. Ele talvez seja mais enfático falando sobre esse problema do que eu aqui hoje. Isso foi de 1996. Havia também vários educadores ali presentes na audiência e ele falou uma coisa interessante. Muito difícil entender isto para ser traduzido. O som não está bom. É uma parte do discurso do Nelson Mandela de 1996, intitulado Speech from the Heart, sobre o censo em Madibas de 1996. Infelizmente, o som não está bom e a intérprete não consegue traduzir. Então, o que nós buscamos? O que é visto por os nossos amigos ou por amigos também que observam? Quando me perguntam também, Mulana, qual é o problema? O Mulana disse, bom, eu perdi a minha moeda. Ele disse, onde você perdeu sua moeda? Bom, se eu soubesse, eu voltaria ali para buscá-la. E então, por que você está procurando pela moeda aqui? E a Mulana respondeu, bom, é aqui que há luz.
Então, é um pouco sobre como funciona a educação aqui, como a África do Sul, uma estação, qual o aspecto da... Na verdade, essa é uma foto da mesma estação de trem, antigamente e hoje, e, por exemplo, essa estação de trem não pode ser mais usada para que alunos vão cheguem à escola. Por exemplo, houve uma questão também, foi no parlamento, por exemplo, alguns anos atrás, que um vereador perguntou por que eu tenho que aprender, por que uma criança bantu precisa aprender matemática, ou por que eu devo ensiná-la. E esse tipo de pensamento, esse tipo de forma, esse tipo de declaração é feita ainda hoje. Em 1996, depois, quando você teve a revolta em Soweto, quando os estudantes e alunos se levantaram e começaram a protestar contra o apartheid. Muitas vezes, muito que você encontrou durante essa que se descobriu aqui, 96% dos 96% dos homens dizem que estão casados, ao contrário das mães, que são só 35%. Ou seja, temos aqui uma lacuna de, na verdade, isso é o dobro do número para um país que não é polígamo. Eu falei até com o Dr. Zuma, mas ele não é polígamo. Na verdade, parece que as pessoas se consideram ou não casadas, mas a esquizofrenia nas famílias, onde os pais pensam que são casados, mas as mães acham que não, isso cria um problema para as crianças. Ou seja, o tipo de medição possível precisa ser interdisciplinar, como equidade, prosperidade e o planeta e o investimento no futuro. É a capital, a educação está aqui, mas a educação está aqui no meio de todos esses elementos que precisam ser incluídos, ou seja, é um tipo de medição estatística que é corrigida pelos ODS, mas não completamente, porque está um ao lado do outro e eles são interconectáveis. Por isso que isso é seu tipo de pensamento, o pensamento das ODS, porque apesar deles serem globais, isso influencia como os ODS foram construídos. Vou pensar aqui e vou falar um pouco rapidamente sobre um censo onde quando perguntamos à sociedade sobre qual tipo de necessidades que precisam, qual é a priorização? Bom, essa é a África do Sul. Quando nós olhamos para isso aqui, por exemplo, a prioridade número 1 era acesso à água potável, mas, na verdade, a prioridade 15, na verdade, era a educação. E não havia nenhuma política vai abortar a prioridade número 15. Isso, pelo menos, é a visão dos políticos, ou seja, a real necessidade que a sociedade precisa, isso parece ter uma consequência imediata nos políticos e também na legislação realizada para a sociedade. Aqui, mais uma vez, alguma métrica até 2016 na África do Sul, a partir de 2010 até 2016, aqueles matriculados, os que passaram de ano, e também o racional de quem passa de um ano para o outro. Por exemplo, se você vê esses números, quem conseguiu fez fazer a matrícula e também, na verdade, aqui temos o lado direito dos nascimentos até 84. Isso significa que a percentagem daqueles que passaram é muito menor do que 22%, porque todos os outros passaram por evasão escolar. Isso é importante. Eu gostaria de falar muitíssimo sobre isso, mas aqui temos uma razão progressiva nesse cravo misturada com dados do censo.
que se divide, na verdade, brancos, negros, indígenas, e essas três linhas de baixo são as linhas sobre as quais Mandela falava. Na verdade, quando se passam essas linhas e se coloca nos anos respectivos, nós vemos aqui qual foi o progresso realizado. Na verdade, muitos passaram do grau 9 para 3, aqui também para a série 3 e 12 e aqui para a série 12. Então, se pode se ver aqui que o progresso é pequeno, mas uma pequena proporção ao longo do tempo conseguiu se desenvolver ou ter uma formação maior. Mas em termos de competências que se precisam observar aqui por raça, vê-se também o que acontece entre brancos, indígenas e negros e pretos, ou seja, aqui você vê também um declínio entre pretos ao longo do tempo. Isso não é a mesmo porque os pretos se desenvolvem, em termos de sucesso, tiveram uma linha decrescente, porque talvez eles tiveram acesso, mas financiamento para eles, em termos de bolsa, etc., não está disponível. Ou seja, vendo esse tipo de influência de diferentes proporções entre brancos e pretos, vê-se aqui que a proporção da população é bastante diferente, porque, por exemplo, em todas as regiões, por exemplo, na Coreia, também a maioria é branca, é diferente. Ou seja, que tipo de educação para que tipo de pessoas? Qual é a intervenção que precisa ser feita? E quais são as intervenções políticas que precisam ser feitas? Quais são os defensores? Quais são os advogados? Quais são os fomentadores para esse tipo de problema? Porque se a maioria da população é diferente ou se você tem essa distribuição injusta neste caso. Aqui nesses números dá para ver também, porque a África do Sul é bastante fraca nesse sentido. Há poucos dados, mas existem dados mesmo assim em torno da educação, mas como essa educação da defensoria para os jovens, para os alunos, isso é um grande problema. Bom, eu também gostaria de falar sobre multidisciplinaridade, e aqui se vê também que o motor propulsor da pobreza na África do Sul certamente são características, por exemplo, de desempregados, que dobrou durante este período aqui, e esses também são os níveis escolares que aumentaram um pouco nos últimos 11 anos. E aqui 11%, 14%, 16%, até melhoraram um pouco, mas se você combinar também os anos de formação com o desemprego, se vê aqui uma porcentagem muito grande, e muitíssimos programas da África do Sul são gerados pela falta de emprego e a complexidade da falta de formação formal, da educação. Então, isso é muito fácil identificar as prioridades, mas como defender essa questão? Através de informação, de estatística, sim, mas para algo como educação dentro de um sistema holístico que melhore as soluções para negócios para o continente africano. Vou ficar por aqui. Obrigada. Obrigado, o Dr. Pali Lehoula, pela ótima contribuição. Nós temos cerca de 15 minutos para perguntas do público. Utilize o chat para as perguntas. Vou começar um pouco com as perguntas que foram colocadas no chat um pouco antes. Depois vou abrir, então, a sessão de perguntas e respostas. Uma das perguntas, enquanto a apresentação foi feita, a coisa mais importante é como as pessoas podem receber o dado quando você precisa de capacidades
com relação à produção de dados e qual a outra pergunta é sobre o acesso aos dados. Será que alguns dados são mais compartilhados e mais flexíveis do que outros? O que, que isso significa para essas questões que foram para a tomada de decisões, e muitos comentários sobre o interesse da apresentação. E mais um outro comentário. Bom, quando fala-se que as pessoas que trabalham no último nível da sociedade, na parte mais pobre, na verdade, são dados que são difíceis de serem lidados. Há perguntas sobre a capacidade de usar data, o acesso da data, etc. E também como os dados são passados para aqueles que precisam dos dados. Bom, isso é uma pergunta importante. Bom, eu vou dar a minha opinião, mas certamente o doutor Pali vai comentar. Bom, certamente começamos a falar que precisamos falar com organizações internacionais. Pode-se falar tudo sobre algum projeto, mas todas as questões sobre localização, as questões locais e os impactos que nós encontramos a nível nacional por causa do trabalho que é feito de forma transnacional. Então, é importante entender o conceito de harmonização, que é difícil da padronização, porque a harmonização é fazer com que os dados se comuniquem e que as coisas funcionem a nível transnacional e nacional. Com relação aos ODS e todos os exercícios de monitoramento internacional, muitas vezes ocorrem às custas das necessidades locais reais. Além disso, o que está acontecendo, por exemplo, e um dos casos nos nossos países é sobre a capacidade de construção de dados, na verdade, é o ODS 17, sobre a parceria para criar bancos de dados comuns. E ali se houve, como por exemplo, vamos nacionalizar os ODS para ter um sistema estatístico nacional que possa corresponder a essa agenda global. Isso é perigoso, porque todo o exercício pode me esquecer da meta ou esquecer daquilo que é necessário a nível local. É preciso conversar sobre isto. Sim, é um comentário ridículo e eu acredito que isso é importante e é chave, porque os agentes nacionais, os políticos nacionais lidam com esse tipo de problema diário, que é a falta de energia elétrica, a falta de água, versus, por exemplo, tentando agradar aos doadores e aqueles que vêm com um financiamento, um investimento em educação, que também quer alguma coisa desses políticos. É uma questão difícil, complexa, mas não podemos dar um passo atrás. A educação não é necessária, ela existe, ela está aí, todos querem se comparar uns com os outros para que possam aprender bastante muito com best practice e como melhorar e como aprimorar, ou seja, já é isso, mas é importante termos consciência dos talentos existentes e identificarmos os perigos de simplesmente criarmos só métricas globais e esquecer das métricas nacionais necessárias. Doutor Palha-Lerola, quer acrescentar algum comentário sobre o acesso e a capacidade relativa a dados? Acredito que há uma questão importante no caso, mas é mais uma questão sobre acessar os motivos pelos quais nós fazemos algumas coisas e também as regras da memória naquilo que fazemos. Quando nós crescemos, havia um cadastro.
havia um cadastro, uma chamada, uma lista de chamada, onde o professor dava um visto, era a lista de presença, né? E havia pessoa, às vezes, quando eu ia para a escola, que às vezes as pessoas não estavam na escola porque precisavam cuidar ou pastorear as cabras. Então, isso era uma razão para não estar na escola e no dia seguinte eles voltavam para a escola. Isso era disponível. Então, por que que a estatística educacional é tão difícil hoje em dia, quando se tem até tecnologia para realmente assegurar, saber o número, quantas crianças estão na escola, se estão ali todos os dias, se estão presentes e agregar isso em todos os formulários? É ali que tudo isso começa. Na verdade, é quando aquela criança passa a porta da escola, ela entra na escola. Não é tão difícil fazer isso, registrar isso, mas muitas vezes há uma negligência, uma simples negligência. E isso dificulta o uso dos dados. O uso dos dados precisa ser feito pelas crianças mesmas. Eu fui à escola numa zona rural e nós estudávamos o seguinte: quantas crianças estão aqui na nossa turma? E aí eles falaram, bom, não sei contar, bom, então imagine. E aí eles começaram a chutar qualquer número, etc. E aí depois estudaram, e quantos não estão aqui? E quantas vezes eles faltavam? Não havia um cadastro, mas era uma coisa simples, que precisa estar ali todos os dias. E aí agregar para nós todos, para juntar os números. Mas a questão crucial aqui é que há um conceito sobre que você precisa ir e que há uma escola, que há um banheiro na escola, e essa progressão na vida é muito importante. Se você não tem isso como fundação, essa ideia de progresso pessoal, você começa a perder tudo isso, porque você perde a base da vida, ou seja, toda essa defensoria ou a tirania das dados, ou outras tiranias se manifestam porque a vida não é registrada no momento muito crucial, quando ela foi criada, e quais são os passos ao longo da vida. Podem continuar colocando as suas perguntas aqui também. Eu não sei se o senhor Mahmoudi queria fazer uma pergunta, ele levantou a mão. Bahir Mahmoudi levantou a mão. Aqui tem uma pergunta? Mas vejo aqui um comentário da Verônica. Eu tenho, ela disse, por exemplo, eu tenho alguns dados sobre como confiar ou como dar confiabilidade dos dados e como esse foco em dados tão intenso, como isso mexe com as pessoas. Alguém tem comentários similares? A Verônica perguntou se tem alguma reflexão sobre como comunidades foram afetadas pelo foco em dados. Na minha experiência, não se as regiões não focaram muito em dada, pelo menos na África do Sul, no que diz perdão pela interrupção, ela disse que diz respeito à confiabilidade e se as comunidades confiam em dados. Não é uma questão de confiar nos dados. É a perda de confiança por governança. E a perda de confiança e a perda de demanda por coisas como, por exemplo, outros serviços,
quando se fala de dados de educação, não é nem mesmo uma declaração, uma afirmação, é sempre um problema, é um issue, ou seja, muita defensoria é necessária para termos resultados, para medirmos resultados da educação, para que a sociedade comece a considerar e dar valor à importância da educação. Mas a sociedade não estabeleceu uma relação com os locais e com as pessoas que agem no local para ter uma melhor educação. Esse é o caso da África do Sul. E no caso de muitos outros países, a educação é certamente muito importante, mas do ponto de vista das crianças que vão à escola, mas não conseguem um emprego. Ou seja, o impacto da falta de boa educação é visível quando as pessoas não conseguem trabalhar. E é aí que está o problema, é no final da vida e não no início da vida. Ou seja, precisamos fazer uma reengenharia, porque isso precisa começar no início da vida para trilhar um bom caminho. Eu não tenho um problema. Eu acredito que dados é a única forma de conhecer sistemas de educação. Precisamos coletar esses dados. A questão, para mim, é isso que eu tentei levantar no meu keynote, é que nós quase nos tornamos servidores dos dados. Nós não conseguimos mais pensar fora dos dados. Basicamente, precisamos dessa ferramenta para conhecer melhor os nossos sistemas e os nossos dados. Tornou-se um quadro para criar valores de educação, para transformá-los em objetivos, metas. E é isso que foi o meu ponto neste caso. Vejo que há uma questão que entrou aqui. Há uma questão sobre quem são os nós, quem é nós. Também não é similarmente discutível quando falamos de eles, quando falamos de organizações internacionais, ou elas, ou falamos de eles quando especialistas, como um grupo, porque está toda uma diversidade de mandatos, de políticas, de representação nessas organizações e pessoas. Em particular, a agenda discutida pela Unesco foi oficialmente endossada pelos Estados-membros da Assembleia Geral das Nações Unidas, que admitimos que é diferente de uma agenda avançada pela W8 ou pela OCDE. Sim, concordo com o que Patrick disse. Não existe eles, existe nós, é o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos construindo. É nós que estamos meio que avançando essa forma específica de pensar essas perspectivas sobre educação, sobre dados, etc. E os atores políticos no nível nacional não são vítimas, são absolutamente parte desse processo e participam do processo e aprovam o processo. Não estamos falando aqui de uma teoria da conspiração, de forma alguma. O que estou dizendo é que os dados é o que chamamos no meu mundo de infraestrutura epistêmica de mensuração. É uma epistemologia da qual todos participamos e que não tem como ser liderada por uma única pessoa. Ela opera através de uma série de esferas de visibilidade na produção de dados e muitas vezes as pessoas chamam, inclusive, de ignorância estratégica, a uma obscuridade intencional. A gente não quer ver os dados específicos, a gente não quer ver os dados brutos, porque às vezes não se coadam no que a gente quer concluir. Então a gente tem essa epistemologia de medições estruturais, basicamente, da qual todas fazemos parte. E é esse o esforço que estou promovendo aqui. Esse esforço de tentar se refletir sobre quem somos e para onde estamos indo. Sempre vai haver dados omissos, sempre vai faltar dados, porque há uma questão, uma estrutura.
é necessário que faltem dados para que se haja o ímpeto de encontrar os dados e assim o ciclo possa continuar. Não jamais atingiremos o objetivo final de termos todos os dados. E concordo plenamente. E essa é a minha metáfora, exatamente, diz o professor Pali. Sempre vai haver efeitos e repercussões com relação às coletas de dados. Mas o que não se pode dizer é que todas as soluções convergem dos dados, porque vai haver um momento em que não há soluções, porque os dados são uma forma de iluminar algo, e onde não há luz, onde há escuridão, não há solução. Então, precisamos entender, e é justo isso que promovo, que devemos entender como a vida é construída e como a vida é vivida, para além dessa análise constritiva dos dados. Talvez o que vou dizer aqui pode ser considerado blasfêmia, mas a tirania dos dados e a tirania dos mercados nos afetam. Procuramos soluções só na luz, mas temos que procurar na escuridão também, que precisa de luz. Eu acho que o importante aqui é redefinir a importância. A importância que atribuímos aos dados em si é inerentemente elitista. Precisamos voltar ao que Mandela disse. Algumas crianças são crianças na escola cujos pais nunca entraram numa sala de aula. São seus pais que devemos influenciar com essas estatísticas, não as crianças. Essa é a essência do que estou dizendo. Obrigado, Sotiria. Obrigado, professor Pali. E eu sei que já passamos a hora, mas receberei mais 2 comentários. Eu vou tentar ler a maioria deles. E aqui temos o comentário de Angela, que falou sobre o fato de como determinamos os ODSs. Tem uma linguagem elitista que vai além do entendimento de muitas comunidades, que ficam inacessíveis pela forma como foram redigidos. Ken fez um comentário sobre a importância de desenvolver outras disciplinas para informar os dados educacionais e, basicamente, como isso pode influir em atividades de alfabetização em termos de dados e como isso pode influir em práticas comerciais e outros atores do setor também. Acho que posso comentar sobre isso. Sim, essa questão da alfabetização em questões de dados, a famosa data literacy, é importante. As pessoas precisam entender não só as limitações que os dados trazem, mas também as formas como os dados são criados, as formas como os dados são gerados, como forma de entender o mundo. Certamente, chamará na qual precisamos trabalhar mais, sem dúvida. E segundo, em termos do aspecto comercial ou dos atores comerciais, a indústria como um todo, acho que esses atores já têm muito a dizer sobre educação e dizem, e de fato tem bastante influência, e sua influência tem até aumentado nos últimos anos. Então, este setor específico é um setor com cuja participação não me preocupo muito, porque continuará participando. Muito obrigado. Com relação à questão dos dados, educação sobre dados, e de um ponto de vista de estatísticas, quando olhamos aos 10 princípios fundamentais das Nações Unidas para estatísticas, que descrevem como devem se conduzir as pessoas daquele campo, temos algumas conclusões a fazer. Teoricamente, há que haver uma separação de interesses entre a pessoa e os dados que coleta. E este nível de separação, ou esta separação, é de fato um aspecto extremamente importante. Precisamos nos assegurar de que as pessoas que estão coletando os dados não estejam em posição de influenciar as políticas e os resultados de políticas que aqueles dados serão usados para gerar. Não deve haver tráfico de influência de dados, por assim dizer. Não deve haver tráfico de influência de resultados de políticas. Esses tráficos de influência não podem existir na área das pessoas que coletam os dados. Não tem nada de errado com a incidência. Não tem nada de errado com a defesa de direitos.
Não tem nada de errado com a demonstração de resultados, que são maus ou ruins ou que devem influenciar as coisas. Mas eu acho que os papéis das pessoas que coletam esses dados e os papéis de incidência, de defesa de direitos, de mediação, são papéis que devem ter suas definições muito claras e que as pessoas devem refletir sobre eles conscientemente conforme as pessoas assumem esses papéis. Porque acontece que a mesma pessoa, ou a mesma organização tenha todos esses três papéis. E se acontecer, que pelo menos coloque as cartas na mesa, que fique claro que tem esses três papéis. E o fato é que os interesses comerciais muitas vezes não são explícitos sobre seus interesses comerciais. E quando é que se misturam dados e interesses comerciais, o que vemos sempre são, como eu disse, essas condutas tirânicas. Gostaria de agradecer efusivamente a professora Greg e professor Pali por suas interessíssimas sessões e seus muitos comentários e perguntas. Temos uma série de outros comentários no bate-papo e as pessoas estão extremamente estimuladas pelas conversas que tivemos. Muito obrigado. E fazemos agora a transição para a última sessão de hoje. Muito obrigado por sua energia. E é basicamente um encerramento. Estamos aqui falando mais sobre o nível global, mas eu queria encerrar hoje falando sobre o nível regional. Temos componentes regionais desse projeto, então gostaria de convidar 3 mais palestrantes aqui hoje, 3 mais oradores e oradoras para essa discussão. Primeiro, professora Karma Al-Hassan, professora da Universidade Americana de Beirut. Alejandro, que nos encontra hoje de Santiago. E Angela Arnott, que tem uma série de papéis e vários chapéus, digamos assim, que usa, mas hoje estará aqui com o papel como especialista em políticas de educação. Então, convido aqui as 3 para ligarem suas câmeras e espero que já estejam como co-anfitriões e possam ligar seu microfone. E pedirei para o Alejandro começar, então. Alejandro, ouvimos todas as perspectivas, todos esses fatos, ideias, e como isso se traduz no nível regional? Quais são as suas perspectivas do nível regional? O que você diria que coaduna com o que você vê? O que você diria que é diferente? Considerando tudo que falamos hoje aqui, e especialmente considerando a sua região da América Latina e do Caribe, que eu tenho certeza que verá algumas coisas muito parecidas, outras coisas muito diferentes das outras regiões. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite para estar aqui e participar desta excelente reunião. Tivemos uma série de apresentações extremamente interessantes e oradores extremamente interessantes também. Primeiramente, é importante dizer que a maioria da discussão fazem muito sentido para mim e fazem muito sentido também para a minha região. Muitos dos problemas que vemos aqui no nível global, que foram descritos pelo resto dos colegas, estão definitivamente presentes em nossa região também. Mas acho que vou focar aqui em 2 aparentes contradições entre os dados, disponibilidade de dados, a disponibilidade de análises nos diferentes níveis e que talvez os desafios que essa disponibilidade traz, dos quais destacarei 3 ou 4. A primeira contradição, que acredito que Daniel mencionou no início, é que me parece que temos mais e mais e mais dados, temos mais dados sobre a educação do que já tivemos em toda a história da humanidade, mas, ao mesmo tempo, temos uma estagnação ou um declínio na qualidade dos dados ou na quantidade de dados no nível global. E me parece ser uma contradição. Temos um número imensamente maior de dados, mas menos dados sobre educação. E é isso que está acontecendo globalmente e também na América Latina. Mas eu concordo com o que disse, que a falta de dados nos níveis nacional, regional, nacional, não quer dizer que os dados não estejam disponíveis nesses níveis. Isso acontece em nossos países. Primeiro, temos o desafio da comparabilidade de dados. Há uma série de dimensões e renovações das métricas do que os dados representam em todo o mundo. Basicamente, o mundo inteiro tem uma série de populações excluídas que talvez não estejam bem cobertas pelos órgãos nacionais
em termos de compatibilidade, basicamente. Um exemplo, por exemplo, quando o Censo Nacional olha para questões como a deficiência e populações itinerantes, o nível nacional olha para isso de uma forma e o nível regional e o nível global olham para isso de outra forma. Então, esse primeiro desafio da compatibilidade é importante. E o outro é da normalização dos dados regionais. Precisamos que haja um esforço para que nossas estruturas de monitoramento consigam dados uniformizados. Esse é um papel que nós temos na Unesco e também é um papel das outras organizações que trabalham com monitoramento em geral. Então, quando às vezes dizemos que temos dados no nível nacional, temos uma segunda condição que vem depois disso. Porque parece haver um desequilíbrio entre a disponibilidade de dados e o uso de dados para a formulação de políticas, que algo foi mencionado aqui, inclusive. Então, temos todos esses dados, mas os governos, organizações, etc., não usam. E há uma série de motivos para isso. Mas uma importante foi mencionada pelo Marcos na sua apresentação. Ele argumenta que talvez estes dados estejam além da fronteira do que essas organizações usam, que é a imagem. Porque o Marcos está falando sobre os dados do Instituto Estatístico da Unesco, de outras fontes que estão falando sobre avaliações de aprendizado, sobre resultados, etc. E os ministérios de educação fazem os seus próprios dados, porque eles têm suas próprias fontes de dados e não olham para as outras fontes. E muitas dessas fontes de dados são regionais ou globais. Esses países não estão... Como esses países usam o PISA? Como é que usam Teams? Ou talvez o MIGS, DHS, no nível regional. Só usam seus dados nacionais. Tivemos na nossa região os sistemas de gestão educacional de nossos países têm 20, 30 anos de idade hoje. E foram criados com uma agenda específica em mente. A gente tinha os objetivos de desenvolvimento do milênio, tínhamos estatísticas de matrícula, de conclusão de certas fases do ensino, etc. E isso mudou. E o fato é que as demandas de dados mudaram e os sistemas de gestão educacional dos países não evoluíram para se adaptar às nossas mudanças. Então, esse é um terceiro desafio. E o próximo desafio é tentar suportar ou dar suporte aos países que usam essa visão tradicional de sistemas, que usam essa visão tradicional da educação, para mudar suas formas de agir e mudar sua abordagem. E não tem só, isso não é só uma questão de dados. Houve hoje uma democratização de habilidades, democratização de acessos. O que esses países precisam fazer é simplesmente se valer destas novas democratizações de habilidades e dados para integrá-los às suas políticas. E talvez o último desafio é tentar fazer o ciclo virtual da produção de dados. É reformar este ciclo de produção de dados. Estatísticos, como eu, focamos demais na produção de dados. Não prestamos atenção no consumo de dados. E isso é algo que continuamos a ver como um problema nas atividades de formulação de política como um todo. Produz-se um volume enorme de dados, ferramentas cada vez mais sofisticadas de processar dados, de analisar dados, mas as pessoas que têm a posição de decidir não usam esses dados. E aí vem que é o grande ponto de interrogação, né? O que nós podemos fazer para fazer essa ponte entre produção de dados e consumo de dados? Muito obrigado, mais uma vez, é isso que tinha para falar, e muito obrigado pela reunião. Obrigado, Alejandro. Agora darei a palavra para Angela Earnott, que, entre outros papéis, é diretora da Norge, sobre suas palavras finais e suas contribuições. Angela? Obrigado, Daniel. Espero que meu vídeo esteja ligado. Sim. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui hoje e falar com uma plateia que conheço bem.
conheço porque sou especialista em políticas, porque estou sempre trabalhando com ministérios de educação e nunca com acadêmicos. Gostei muito do diálogo que tivemos aqui hoje. Para mim foram conversas interessantíssimas. Certamente mudou minha concepção com relação ao arcabouço que está por trás da definição dos ODS. E, para ser honesto, a categorização que Marcos mostrou são interessantíssimas. E talvez não funcione na África, que é a minha experiência, porque muitas das divisões que Marcos elencou talvez não sejam muito mais refletidas na África do que em outros lugares. Coisa como urbano versus rural, público versus privado, línguas indígenas. Línguas indígenas, inclusive, é um tema controverso. O árabe é uma língua indígena na África? Alguns dizem que sim. Então, são questões controversas. Então, analisei bem e achei muito interessante o quadro conceitual de Marcos e me perguntei como ele funcionaria em diversos lugares. Foi muito interessante também ouvir o que Sotiria teve a dizer sobre como as organizações internacionais estão moldando a agenda. E esta é uma área sobre a qual eu tenho opiniões relativamente fortes. Acredito fiamente que há que haver mais accountability. Há que haver uma análise mais profunda de como estas organizações estão sendo trazidas para os países. Acredito eu que há países africanos que não há consenso com relação a essas vitórias. Não é que não haja um desejo por equidade e justiça social, porque ambos são valores muito nucleares para toda a região. É só que basicamente os ODS são feitos como coisas que seriam legais ter, que seriam interessantes de ter, mas que muitas vezes não se alinham com os objetivos centrais e as prioridades nacionais. Uma coisa que eu mencionei no bate-papo é que o linguajar desses ODS muitas vezes é incompreensível para muitas de nossas comunidades. E não só para as comunidades, mas para pessoas técnicas mesmo, pessoas que trabalham no Ministério da Educação. Apesar das questões de capacidade técnica de recursos humanos, que são importantes, o fato persiste que muitas vezes é difícil para as pessoas, mesmo técnicas, entenderem os conceitos por trás desses ODS. A África provavelmente tem o que eu diria que é o maior número de países que estão entre os mais pobres do mundo. E ao mesmo tempo temos a maior porcentagem do mundo de alunos na idade para estar na escola secundária que não estão na escola. Então, quando falamos de recursos, de evasão escolar, de basicamente ter o mínimo essencial em termos de acesso e qualidade, etc., essas questões precisam ser mais discutidas. Inclusividade de alunos e estudantes com deficiências, escolas amigáveis a crianças. Falar de tudo isso fica muito distante quando nem o básico do básico está implementado. Então eu diria que não há engajamento suficientemente com os formuladores de políticas que não entendem as questões técnicas, que muitas vezes não têm ouvido especificamente o que temos a dizer com relação aos dados. Muito interessante, eu acho importante o que Sotiria disse, porque os países de fato endossaram os ODS, mas quem faz esse endosso? São os políticos ou são os formuladores de políticas que estão fazendo esse endosso? Então precisa se estudar na África sobre o que esses ODS significam e que vozes de fato são refletidas por eles. Porque muitas vezes os países endossam os ODS, mas não têm os recursos para implementá-los. Na minha experiência, o que acontece é que os ministérios da educação dos países aqui quase nunca olham para os dados do IS. É simplesmente algo que não faz parte das suas análises, das suas avaliações. É um foco muito restrito que eles têm. Eles olham só para o que eles têm dentro dos seus próprios sistemas de estatísticas e tentar abordar questões de seus objetivos, de seus próprios objetivos para o setor educacional.
o que essas organizações internacionais geram, geralmente é algo que simplesmente não é visto por essas pessoas como algo com significado para eles. E para mim, este seria o maior desafio. Obrigada. Muito obrigado, Ângela, por suas reflexões. E agora passaria a palavra para Karma Abbassan, da Universidade de Beirute. Boa tarde, Karma. É um prazer estar aqui. Infelizmente não pude participar das apresentações, as discussões. Tive que chegar só ao final devido aos compromissos que já tinha. Mas agradeço já adiantado por Daniel por compartilhar as apresentações, que já sei que vai compartilhar. E estou empolgada também para ver as apresentações e as gravações. Verifiquei as apresentações que já foram disponibilizadas, no entanto, e me ficou muito claro que há muitas similitudes entre o que foi apresentado aqui e o que vemos na nossa região. Daniel, em sua apresentação, por exemplo, falou sobre a questão da desagregação de dados. Falou sobre a importância de que os países tenham capacidade estatística para poder processar os dados e integrar múltiplas fontes de dados para que possam produzir dados desagregados. E este é um desafio que enfrentamos em toda a região árabe. Com relação aos grupos para os quais não há dados, muitos dos grupos que mencionou, Daniel, em sua apresentação, são grupos que também não temos dados. Pessoas com deficiência com dificuldade de aprendizagem, pessoas nas áreas rurais. Nossos países sofrem com conflitos e temos refugiados e não temos dados sobre essas pessoas. Então, há uma série de grupos para os quais não temos dados e muitos deles, de fato, são os mesmos que você mencionou. Realmente precisamos de mais dados na nossa região. Também olhei para a apresentação de Marcos e concordo com o que ele disse. Há dados omissos, faltam dados. Precisamos de mais dados, principalmente com relação sobre as pesquisas de aprendizagem e sobre as pesquisas de domicílio. Precisamos enriquecer os dados educacionais com esses dados. E concordo com o que disse sobre o seu quadro conceitual. Precisamos de um quadro conceitual para a coleta de dados. E falarei sobre isso um pouco na minha apresentação de quinta. Vou destacar na minha apresentação a importância de um quadro de política, de uma estrutura de formulação de políticas para a coleta de dados. Não vemos integração hoje, não vemos alinhamento entre as diferentes políticas, entre a diferença entre diferentes projetos, etc. Precisamos de um arcabouço para a formulação de políticas que seja mais transversal, digamos assim, para todas as políticas. Com relação às sugestões, acredito que é muito importante o que se disse na apresentação de Marcos sobre os resultados de aprendizagem, sobre as pesquisas. Mas eu pensei uma coisa quando olhava. Na minha região, por exemplo, 50% dos países não tem como produzir nem 25% dos dados que você mencionou. Basicamente é algo que está muito além do que temos como prover hoje e do que é possível talvez ter como objetivo. Mas não quer dizer que não tenha a importância para o futuro. Em muitos países estamos no nível mais básico, mas o futuro pode mudar. Também apreciei muito a apresentação de Sotira. Eu como professora de educação, que trabalha muito com mensuração, sempre me interessa muito entender o quadro conceitual e gostei muito por isso da sua divisão entre modo 1, modo 2 e modo 3. Mas infelizmente, quando penso na minha própria região, não consigo nos ver indo além do modo 2. Talvez eu tenha me entendido errado, porque novamente não pude participar da apresentação, mas quando olho para a minha região, eu penso mais numa região que está hoje atuando no modo 2. Algumas coisas no modo 3, mas em geral no modo 2. De toda forma, interessantíssima apresentação e estou empolgadíssimo para ver a gravação. Obrigada. Como disse, há uma série de similaridades entre os dados faltantes e os grupos faltantes, e talvez as coisas sejam um pouco diferentes, mas nós temos o nosso próprio contexto. Nós somos uma região com 4 sub-regiões,
com vastas diferenças entre as diferentes sub-regiões. Então, não sei se é possível generalizar para a região como um todo. É importante pensar em nossas sub-regiões isoladamente, porque há muitas diferenças entre elas. Também temos as questões dos conflitos, temos as questões de pessoas refugiadas, tem uma série de outras questões que influenciam os indicadores, porque aqui precisam ser mais específicos da nossa situação local e ficarei feliz em compartilhá-los em nossa apresentação na quinta. Muito obrigada. Obrigado, Alejandro e Karma, por suas reflexões. E um grande obrigado a Angela Arnott, para quem passarei agora, e agora passarei para a Moira para que faça seus comentários finais, para encerrar o dia. Ok, só o que me resta fazer é agradecer. Obrigado a todos e todas que vieram para esta abertura de nosso que contribuíram e estimularam todas essas conversas muito ricas que tivemos hoje. The global piece that was presented today. We are also Além das, acho que foi muito interessante as discussões que tivemos aqui. Estamos produzindo artigos no nível regional e também estamos discutindo outros fatores emergentes e também estamos fazendo papers sobre a área de educação e gênero. Voltando ao que disse no início, este congresso é o início deste processo, desse projeto para nós. Estamos ansiosos e ansiosas para ver mais e mais de vocês se envolvendo com este processo, conforme continuamos, à medida que continuamos avançando. Vocês podem ver no chat que Dani acaba de compartilhar alguns links que podem ser super interessantes para que as pessoas que estejam aqui. E, finalmente, não se esqueçam que podem se tornar membros da rede NORAG. Fique à vontade para se juntar a nós, para que possam estar sempre atualizados com relação ao que estamos fazendo e para que possam participar deste importante diálogo que estamos começando aqui, daqui para frente. Então, muito obrigada para todos e todas. Que tenham uma boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo de onde esteja. E nos vemos em breve. Muito obrigado e até mais.